Olá, amigos da EG. Estamos aqui para falar um pouquinho hoje sobre compras, né? Sou Márcio Black, diretor do cotacompras.com e vim falar que teu lucro não está nas vendas. Se você acha que o lucro está nas vendas, é melhor você se ligar no que a gente veio falar aqui hoje. Ok? Então, para a gente começar hoje o nosso tema, eu queria trazer para cá uma reflexão, né? Queria trazer para vocês uma nuvem de palavras que, quando a gente pensa, né, em transformação digital, né, principalmente na hora da compra, né, a gente tem que pensar numa série de questões, né, principalmente essas palavrinhas aqui que a gente está vendo, né, rentabilidade, procurement, multicanalidade, né, tecnologia a serviço do food service, né? Enfim, todas essas palavras juntas, elas trazem para a gente uma ideia do que é a transformação digital e de como a gente vai chegar na famosa palavrinha da lucratividade, ok? Bom, então, só para eu me apresentar aqui um pouquinho, né? Eu sou o Márcio Black, tenho mais de 25 anos de estrada nessa área de tecnologia. Lá de trás, do início dos anos 2000, do fim da década de 90, a gente já trabalhava com desenvolvimento de software, né, para food service. E agora, nesses últimos anos, a gente vem focando especialmente na parte de compras, né, que é uma parte muito bacana, onde a gente tem aqui um mundo, né, para poder fazer o seu restaurante ganhar mais dinheiro. Porque muita gente pensa que é só comprar e só vender, mas não é só isso, né? É muito mais. Então, queria deixar essa imagenzinha aí para vocês, pensando aqui nesse ambiente aqui desse restaurante, né? Como que você está nessa figura? Né? Teu restaurante está assim? Espero que não, né? Mas se tiver, fica ligado com a gente, porque a gente vai trazer vários insights para você poder melhorar essa sua transformação digital, olhando ali na parte de compras. Então, sempre você deve pensar que se a gente vai fazer uma transformação digital, é uma transformação. Não é pegar o que já existe e botar o computador em cima da mesa. Ok? Então, é muito importante da gente pensar sobre essa ideia da transformação digital, principalmente dentro do mundo de compras. Então, se a gente for pensar aqui, né, então eu queria voltar ali um pouquinho nessa reflexão, né, sobre compras, né, que existe uma máxima que traz para o mercado, né, de compra, que do varejo em específico, né, porque a alimentação, quando a gente está falando de restaurante, é um varejo, né? Você tem que comprar bem para vender bem. Essa é a regra de ouro do varejo. Não existe varejo bem-sucedido que compre mal e venda bem, que venda mal ou compre bem. Não existe. Você tem que comprar bem para vender bem, né? Quanto mais for, né, mais longa for a distância entre o que você comprou com a quantidade de dinheiro que você vai vender, melhor é a lucratividade, ou seja, a rentabilidade do seu restaurante. Então, o primeiro ponto importantíssimo para o mundo de compras é comprar bem para vender bem. Mas aí você vai falar assim, poxa, Márcio, mas comprar é uma coisa meio chata, né? Tem tá lá fazendo isso todo dia no restaurante, aquela coisa toda, né? Meio sacal. De fato, né? De fato, o restaurante ele é um processo, a compra dentro do restaurante, melhor dizendo, né? Ela é um processo, né? Que é primeiro recorrente, tá? E depois você precisa ter métricas bem definidas, tá? Para poder não se tornar um caos. Porque se você comprar, né, com o sopro do vento, certamente você não vai comprar bem, né? Você não vai comprar bem e aí você queima a primeira regra que a gente acabou de falar, que é comprar bem para vender bem. Então, pensando nisso, né, todo o processo de compras de restaurante é recorrente, precisa ter uma métrica bem definida,
porque senão vai virar tortura para qualquer gestor, tá? Então, é muito importante a gente pensar nessa primeira palavrinha importante, processo, tá? Então, vamos botar essa palavrinha aqui na nossa caixinha para lembrar disso, que é bastante importante. Bom, depois que a gente fala, né, que existe uma questão de processo, é importante a gente pensar que compras, ela é parte estratégica do seu negócio, tá? Compras não pode ser consequência, né? Se eu vou fazer, né, se eu tenho um restaurante que precisa daquele nicho de produtos, de insumos para chegar naquele produto final, eu vou deixar compras para o fim? Não posso, né? Eu preciso pensar na parte de compras logo na hora que eu estou montando a estratégia do meu restaurante, tá? Então, assim, é importantíssimo a gente pensar na hora que a gente, né, quando a gente vai, vamos fazer um paralelo, né? Quando a gente está montando o restaurante, a gente pensa no design, né, no layout do restaurante, a gente pensa, né, qual produto, né, a gente quer oferecer, a gente pensa ali na formatação da cozinha para ter lá os tempos e movimentos. E você não vai pensar de quem você vai comprar, ou aonde você vai comprar, ou quanto pode custar todo esse teu cardápio, né? Porque se você não fizer essa análise, a gente vai, de novo, quebrar a primeira regra do comprar bem. Tá? Então, estratégia do seu negócio passa, sim, por compras. Então, né, lembrar também da estratégia. Então, a gente tem lá processo, a gente tem estratégia. Então, qual seria uma boa estratégia para pensar sobre compras? Né? A gente tem que fazer essa linha de raciocínio em cima do cenário de compras, que é pensar numa lista de compras, já falando do dia a dia, né? Pensar numa lista de compras baseado num histórico de vendas e um histórico de compras, não adianta eles estarem separados. A gente tem que pensar também no que vem pela frente, né? Se está vindo, por exemplo, um feriado, se está vindo uma festividade, como que isso está se desenrolando. A gente precisa monitorar o estoque atual, né? Super importante. Não adianta eu querer comprar sem saber quanto eu tenho. A gente precisa organizar esse cenário. E aí, com isso, a gente vai criando uma estratégia de compras para aquele negócio. Tá? A estratégia, em geral, ela vale para grande parte dos restaurantes, bares, lanchonetes, padarias, enfim. Tá? Mas, detalhadamente, cada estabelecimento tem vamos dizer assim, um processo mais detalhado, tá? Então, quando a gente pensa, né, a gente vai pensar no planejamento, né? Todo mundo fala assim, ah, não, mas se faltar aqui um tomate, eu corro aqui na vendinha e compro aqui na vendinha do lado. Você sabe que você pode perder a tua lucratividade inteira do mês fazendo de vez em quando esse tipo de situação, né? A falta de planejamento, ela é mortal para você perder a lucratividade, né? Ou seja, para você detonar o seu CMV. Então, falta de planejamento, impulso. Poxa, tem ali uma promoção, entre aspas, né? E sai e compra. Né? A urgência, né? Tipo, ah, pô, acabou o tomate, vou ali na vendinha comprar tomate. Ela traz por baixo uma perda de 10% ou mais. Né? Então, a falta de planejamento vai te trazer uma perda no CMV de pelo menos 10%. Então, se teu CMV, né, hoje está em 35 e você ainda continuar fazendo isso, ele pode chegar ali a 38, 39 fácil. Né? Então, ao invés disso, vamos tentar trazê-lo para 32, 31, né, economizando esse impulso, né, essa urgência, né, fazendo o planejamento. E como que a gente faz o planejamento? Pensando, né, no ponto estratégico que a gente acabou de falar. Né? Ou seja, na parte dos processos, na estratégia, isso vai dar o planejamento. Então, a gente vai trazer para a mesa como que a gente vai pensar no planejamento das compras. E aí, gente, eu trago para vocês, né, que a tecnologia, ela nasce para isso.
né? Quando a gente falou lá no começo em transformação digital, né, que foi uma palavrinha, né, uma expressão, né, que ficou muito em moda, né, por causa aí, infelizmente, da pandemia, mas tudo era transformação digital, né? E, na verdade, a transformação digital ela passa pelo que a gente chama de 3 P's, né? Que são processos, pessoas e aí sim programas, né? Ou seja, a parte tecnológica do negócio. E aí, quando a gente olha isso para compras, a gente vê que existe ferramenta que pode te trazer um benefício, né? Então, por exemplo, então quando a gente fala aqui em tecnologia, né? Quando a gente está falando aqui em tecnologia, né? A gente está querendo trazer esse ajuste da transformação digital para o nosso dia a dia, né? Então, por exemplo, a tecnologia ela vem para aproximar, automatizar, acelerar recursos e etapas do nosso dia a dia. Então, por exemplo, né, essa imagem que eu trouxe aqui na tela, né, uma planilha manual que eu mesmo fazia no meu restaurante, tá? Até nem comentei, mas eu já tive 2 restaurantes, é muito importante essa menção, né? Porque estamos falando aqui de dono para dono de restaurante, tá? Não é caô, é verdade. Eu fui dono de 2 fast foods de frango frito por mais ou menos uns 6 anos, de 2015 até 2020, quase 2021, né? No Rio de Janeiro, que eu sou carioca, né? E a gente tinha 2 lojas e a questão da cotação, do planejamento, toda essa parte de compra era vamos dizer assim, um calcanhar que a gente sofria e que a gente precisava tratar. E aí daí que me surge algumas ideias, inclusive, né, essa letra aí é minha, essa mão é minha, esse print aí é meu, né, da nossa cotação na época, como eu falei, a gente comprava mais de 1,5 toneladas de sassami, farinha, batata por mês em cada uma das unidades, né? 1,5 toneladas de cada uma desses itens, né? E pelo preço aí dá para ver também que tem um tempinho, né? Enfim. Mas a tecnologia, voltando a essa questão, ela traz muito dessa automação, ou seja, a gente fazia um processo muito manual, mas a gente tentava executar o processo. Só que para executar um processo manual, ele é mais demorado, ele acaba sendo mais custoso e, por via de regra, acaba não sendo executado no completo. Então, a tecnologia, ela vem para ajudar o gestor a ganhar tempo, né? Isso é fundamental, tá? Então, queria deixar esse primeiro ponto aqui também sobre tecnologia, né? E como a gente falou, tá? Uma vez que a transformação digital ela vem acontecendo, a gente vai ter processos, pessoas e programas. E quando a gente vem voltando ali para a parte de compras, tá? A gente tem dentro de processo uma etapa muito interessante que a gente precisa pensar, tá? A gente falou lá atrás um pouquinho da estratégia, né, de ter o planejamento, a lista de compras, toda essa parte, mas é muito importante, né, se a gente for olhar, a gente ter aqui um ponto muito importante, que é justamente ter todo esse foco no processo, tá? Então, assim, se a gente for pensar, né, dentro desse nosso estudo, tá? Em alguns pontos importantes que a gente vai olhar, eu preciso trazer para vocês esses pontos fundamentais do processo de compra. Então, eu acho que assim, um grande resumo do nosso bate-papo aqui é esse slide, o foco no processo, né? Só recapitulando lá atrás, comprar é algo recorrente. Acontece todo dia, toda semana, é chato, é custoso, é trabalhoso, tem que olhar, tem que fazer, tem que medir e tem que, né, sempre estar retroalimentando, como a gente chama, para que você possa ter uma solução mais eficaz. Então, se a gente pode, de alguma forma, resumir aqui, e a EG tem uma mandala muito bacana sobre o processo de compra, e ela casa justamente com esses pontos que eu estou trazendo aqui.
tá? Então, o ciclo de compras é muito importante. E o processo, se eu puder deixar aqui, né, de tudo que eu falei, de novo, foco no processo é esse slide. Então, a gente precisa planejar as compras, e aí começa desde lá da requisição, do inventário, né? Isso não é cair de paraquedas. Ah, vou planejar. Como que eu vou planejar? Eu vou ver quanto cada ponta precisa. Se eu tenho mais de um restaurante e consolido, eles têm que fazer as requisições. As requisições vão ter que entrar né, numa caixinha ali para somar se um precisa de 10 quilos de arroz, outro de 20, outro de 30, então, né, eu preciso de 60 quilos de arroz. Então, eu preciso ver se eu tenho 60 quilos de arroz no meu estoque, por isso o inventário é importante. Né? De repente eu tenho 40, só preciso comprar mais 20 ou 30 com uma margem. Ou eu tenho 100 quilos, não preciso comprar nada ainda, né? Porque né, compras e estoque é dinheiro parado, né? Perdão, estoque é dinheiro imobilizado. Né? Então a gente precisa rodar o estoque o mais rápido possível para o dinheiro fazer dinheiro. Né? Então, planejar suas compras, inventário, requisição. Né? Então, a gente mata aí esses três primeiros pontos: planejar, listar e conferir estoque. Fazer cotação. Cotar é muito importante. Lembra daquele desenho ali da cotação ali dos frangos que eu mostrei logo atrás? A gente fazia muita cotação, mas o processo era muito manual. Isso dava muito trabalho. A gente conseguia cotar um, dois, três fornecedores. Mas com uma ferramenta automática, você consegue botar 20 fornecedores para responder, 15 fornecedores para responder, de uma maneira muito mais prática. Então, isso vai facilitar bastante. Tá? Então, isso é muito importante da gente pensar e ter essa informação. Então, fazer cotação, super importante, porque a cotação vai abrir portas para você conhecer novos produtos similares. Não estou dizendo que você tem que comprar um produto só pelo preço. Não é isso, tá? A compra vai, o preço, a qualidade, né? A rentabilidade do produto ali na cozinha, né? Quanto ele vai gerar de produto acabado, né? Tudo mais. Eventualmente, a gente vai comprar um produto que tem muita perda, e essa perda acaba aumentando o custo, né? Tudo isso tem que ser pensado. O comprador ele tem que ser capaz de, né, fazer essa análise, tá? Mas cotar, sim, tá? Mesmo quem diz ter fornecedores homologados, é sempre importante estar fazendo aí uma pesquisa nova para homologar ou desomologar o fornecedor. Beleza? Então, buscar vários fornecedores. Quem tem um, é aquela história. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Se a gente fica na mão de um fornecedor só, acaba ficando refém da compra. Né? Bom, execute os pedidos. Né? Muita gente, às vezes, né, pensa ali em fazer, por exemplo, a cotação, aí manda né, um áudio né, para o vendedor: "Ô, Joãozinho, me manda aí 20 quilos de picanha." E morre por ali, né? Ele manda as picanhas e você não sabe o que vai chegar, porque, em geral, quem pede, né, quem faz ali a compra, eventualmente não está nem fisicamente no restaurante. Né? Se você for pensar aí um grupo de três, quatro lojas, eventualmente o comprador está no escritório, né? Ou está em uma das outras lojas. Né? Então, eventualmente, quem vai receber a mercadoria não é quem fez o pedido. Até mesmo na mesma loja. Eventualmente, o gerente da tarde que pediu e chega né, na parte da manhã do dia seguinte, né? E quem vai receber é o pessoal que está na frente né, na linha de frente ali do restaurante. Então, é importante executar o pedido no sentido de ter um documento, né? Emitir o que a gente chama de ordem de compra. Tá? Então, isso fica fácil com o sistema automatizado. Né? Obviamente, no dia a dia, no papel ou no WhatsApp só, é muito complexo. Então, por isso, o sistema, né, o processo dentro de um sistema vai te ajudar bastante. E com esse pedido ali, preto no branco, você consegue deixar isso disponível para quem vai receber. Porque aí no recebimento tem um ralo no CMV enorme. Muita gente desconhece e deixa isso passar, que é a maldita da conferência da mercadoria na hora. Tá? Então, essa conferência é muito importante. Receba e confira. Tá? Então, assim, só recapitulando essa questão da conferência, por que ali tem um ralo muito grande? Porque tem muito fornecedor que, ora,
né? Você vai pedir 10 quilos de qualquer coisa, ele vai eventualmente te mandar 8, e aí lá na nota fiscal ainda vai te cobrar 12, tá? Imagina, você receber 8 e ser cobrado de 12, para onde não foi parar o teu CMV, né? Bom, então, pensando nisso, recapitulando, né? Só pensando aqui recapitulando essa questão do processo, planejar inventário, requisições, cotar, fazer as cotações, emitir as ordens de compra, tá? Muito importante para o fornecedor e para você dentro da sua casa mesmo, tá? Receber as mercadorias e confrontá-las, tá? Com isso, com esses passos, você vai reduzir muita perda no teu CMV, tá? Teu CMV, mesmo que você economize 10 centavinhos de preço, o que você vai economizar em perda ou em deixar de comprar e tudo mais, você vai ver o quanto o teu CMV vai melhorar. Mas eu te garanto que se você passa a cotar, passa a olhar, os teus fornecedores, por si só, quando eles participam de uma cotação, eles sabem que eles não podem botar aquela gordurinha que o brasileiro adora botar nos preços, né? O preço chega mais certo, porque ele sabe que está concorrendo em centavos, né? Nosso mercado é um mercado de centavos, né? Então, ele sabe que tem que entrar justo, porque o outro pode ganhar por 10 centavos a menos. Ok? Então, o ciclo, o foco no processo. E aí, só para a gente tentar fechar isso tudo de maneira consistente, tudo isso vai gerar o quê? Vai gerar dados, muitos dados, e um bom sistema, uma boa análise, vai conseguir converter essas informações em ações, informações relevantes para você poder usar. Para usar de que forma? Poxa, meu CMV tá andando ao longo do mês, eu preciso ajustar, né? Estou quase batendo meu teto de CMV. Será que, né, eu consigo segurar ali na proteína ou eu preciso melhorar no hortifruti? Qual é a categoria que está apertando? A gente fala CMV, mas também pode ser o CMC, né, que é mais prático, né, que é o custo da mercadoria em cima das compras, já que a gente trabalha aí num mercado muito é, volátil, né? Enfim, as compras de hoje, elas acabam, às vezes, até hoje mesmo, né? Então, a questão é que a gente não tem uma mercadoria que dure muitos meses e tudo mais, né? Então, salvo raras exceções, mas, em geral, a comida, né, os insumos, eles são muito perecíveis né, quem não tem nada, que não calcula CMV, né, em cima das vendas propriamente dito, calcular o CMC já é um grande degrau cumprido ali para que você consiga efetivar esse controle, né? Então, quando eu falo CMV, CMC, aqui nesse momento, eu vejo isso com bons olhos, as duas ferramentas, né? Eu acho que hoje a ideia aqui era falar desse processo de compras. E, por fim, eu queria deixar um presentinho aqui para vocês, tá? É um mimo, enfim, é um pequeno mimo, onde a gente vai deixar aqui para vocês esse nosso e-book, tá? Onde vocês podem pegar aqui o QR Code ou entrar aqui diretamente no nosso site, ok? É a história de quem não gerencia, né? Não mede, né? Não se gerencia o que não mede, não se mede o que não define, enfim. Não há sucesso sobre gerência, sem a gerência, né? Então, precisa medir para gerir, tá? Quem não faz gestão acaba fazendo confusão, né? Aquela velha máxima que a gente vê aí em vários locais. Então, gente, espero ter ajudado vocês, ter passado um pouco desse conteúdo de compras que eu adoro, né? Deixando vocês também à vontade para conhecer a nossa ferramenta de gestão de compras, chamado Cota Compras, tá? Vocês podem entrar ali no QR Code para baixar o e-book e dar uma visitada no nosso site e ver o que a gente pode ajudar no dia a dia de vocês com o Cota Compras, tá bom? Gente, muito obrigado à EG pelo espaço e fico à disposição de todos para tirar dúvida e trocar ideias. Muito obrigado.